Vamos falar sobre aposentadoria, o seu direito. Direito sim, direito de você ter sua aposentadoria no valor correto, de uma maneira digna. Vamos falar sobre aposentadoria. Defere no programa Piracicaba agora. Muito boa noite, Lia. Muito boa noite, Leandro. Neto. Boa noite, Neto, Maria. Boa noite. Boa noite, uma alegria imensa, viu, Neto? Vai chegando terça, hein, Li? O coração já começa a acelerar, a alegria vem, porque aqui, Neto, eu e a Li, a gente faz o que gosta. Uhum. E não só eu e ela, nós ganhamos de estar aqui, mas acaba ajudando o público que nos assiste, né, que tem dúvidas sobre a aposentadoria, porque é um assunto importante, né? O Neto disse aqui no início da fala, a aposentadoria digna, né, Neto? Eu acho que não adianta se aposentar, mas se aposentar mal. Precisa se aposentar, mas se aposentar de forma digna. Então você está correto na sua fala, Neto. Já aproveitando falando sobre isso, Leandro, eu quero já chamar a atenção para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. Neto, todo mundo vai se aposentar? Claro que sim. Se bem que a realidade, a gente acompanha a realidade e percebe que muitas pessoas não conseguem se aposentar. Ali o Leandro está aqui também para falar sobre isso. Muitas pessoas que têm sim por direito, que está tudo certinho, mas de repente não conseguem se aposentar. Porque por vezes o erro parte também do órgão público. Às vezes o órgão público está faltando alguma coisa e não consegue se aposentar. E outro ponto muito importante, é sempre bom, eu falei agora há pouco aqui, né? O que é melhor, remediar, né? Ou se precaver? É sempre melhor você não ter o problema em mãos, você se precaver. Quando eu falo da Defere, é para você chegar no INSS e não ter nenhum tipo de problema. E a questão você chega lá no INSS e você tem uma notícia que não é legal, você tem uma informação que não vai ser boa. Isso acontece bastante. Por que então a pessoa não deve ir só no INSS? Quando a gente fala isso, é justamente para precaver. Você, quando vai ao banco, que é algo que você domina, e eu, graças a Deus, também domino, eu vou levar meu cartão, eu levo lá o que eu tenho que pagar, eu sei como agir num banco, num caixa eletrônico, até numa casa lotérica, né, pagando as contas. A gente sabe. Agora, a aposentadoria, eu não sei, eu não tenho essa prática, eu nunca me aposentei. Então, quando a gente fala para não ir só, é justamente por isso. Você passa primeiro no especialista, que é o caso aqui, tanto a Lia como o Leandro, eles vão preparar toda a papelada do senhor e da senhora. Às vezes a senhora nem sabe. Ah, mas a minha amiga falou que é muito fácil. Quantas vezes ela se aposentou? Quantas vezes ela já aposentou alguém? Não é fácil. Não, se fosse fácil, nós não teríamos aqui 30, 40, 50 pessoas participando do programa Piracicaba agora que estão com dúvidas e com problemas. Então, o melhor é precaver. Como é que você vai se precaver? É passando na Defere. É indo até Defere, fazendo todo o cálculo, vendo as possibilidades, sabendo o dia que você vai se aposentar, o dia que o senhor e a senhora vai se aposentar, o valor correto que por direito o senhor e a senhora têm. Tudo isso. Descobri que, de repente, lá atrás, quando eu tinha os meus 18, 19 anos, eu trabalhei numa empresa durante 3, 4 anos e ela me dá insalubridade. Ela me dá o direito de se aposentar antes. Então, tudo isso você não descobre conversando com o vizinho, conversando com o amigo. Por mais bem intencionado que o seu amigo, seu vizinho, seu colega de escritório possa estar. Só quem sabe o caminho das pedras é a pessoa que estuda para isso. O senhor não vai tratar sobre pedra no rim no mecânico. Não é assim? Onde o senhor vai? Ao urologista. Vou passar por um médico para tratar minha pedra no rim. É da mesma forma, guardadas as devidas proporções, da mesma forma é a sua aposentadoria. Não trate a sua aposentadoria como se fosse uma coisa, eu vou ver quando chegar. Não faça isso. Você tem direitos. Né? E para garantir os seus direitos, ali o Leandro estão aqui ao vivo para conversar com você. 991411048, pergunta chegando com a Maria. Pois não, Maria? Aliás, quero dizer que chegaram tantas perguntas já. Quando começou o programa ali, bom, Leandro, o pessoal já sabe que terça-feira vocês estarão aqui, né? Então, começa o programa, o pessoal já começa a mandar pergunta. Então, fica ligadinho, que às vezes, mesmo se a sua pergunta não é respondida hoje, as dos outras pessoas pode te ajudar. E a gente tem uma lista
que eles vão responder em breve a sua já já. Vamos começar hoje com a do seu Antônio. Ele quer saber como está a situação da revisão da vida toda, né? Vocês já falaram algumas vezes, né, Lia, né, Leandro? Mas acho bom a gente retomar também. Sim, Antônio. Antônio, boa noite. Uma alegria, uma honra poder falar com o senhor, bem como com todos os telespectadores do programa Piracicaba Agora. Senhor Antônio, vamos lá. Antes, vamos recapitular que a revisão da vida toda, ela se encontra no STF, no Supremo Tribunal Federal. Até o momento está 5-5 o placar, ou seja, 5 ministros votaram a favor da revisão da vida toda e 5 ministros votaram contra a chamada revisão da vida toda. Tudo indica, senhor Antônio, que ela será finalizada, ou seja, o julgamento será finalizado agora em agosto, quando os ministros voltam do recesso. Tá? Então, acredito eu que a partir do dia 2 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes, que é o único ministro que falta votar, eu acredito que em agosto agora ele devolva o processo, porque ele pediu vistas, ou seja, ele pediu vista para estudar o processo. Então, tudo indica, senhor Antônio, que em agosto, mês que vem, tenhamos a decisão final, o voto final do ministro Alexandre de Moraes acerca da chamada revisão da vida toda. E nós, eu e a Lia, nós esperamos que o voto do ministro Alexandre de Moraes seja a favor do trabalhador brasileiro, que ele diga sim para a chamada revisão da vida toda. Muito bem, estamos ao vivo, 2534-1234, 991411048. Defere no programa Piracicaba. Agora, ainda hoje, vamos falar sobre o milagre da aposentadoria por idade. Você vai saber mais sobre isso. Aliás, somos os únicos aí, né? Eu acompanho muitos programas, muitos canais, tanto fechado como aberto, né? O meu trabalho é acompanhar toda a comunicação que acontece, principalmente essa comunicação do qual faço parte, que é a TV. Eu não vejo especialistas falando em um canal aberto ou em canais pagos falando sobre o milagre da aposentadoria por idade. Se você vai se aposentar por idade, presta atenção que o seu salário pode mudar de 1.300 para 3.800, para 3.700. Então, daqui a pouquinho, tanto a Lia como o Leandro vão falar sobre isso aqui no programa Piracicaba Agora, tá bom? Fique ligadinho. Pergunta chegando, pois não, Maria, diga. Chegou mais pergunta também pelo WhatsApp. Você também pode ligar e deixar sua pergunta pelo telefone, tá? 2534-1234. Essa é a Elisa, que diz o seguinte, olha, aposentei em março de 2011. Eu tenho direito à revisão desses 10 anos, Lia, Leandro? Então, Elisa, infelizmente não. Por quê? O prazo para se pedir uma revisão é de até 10 anos. Então, como você disse que se aposentou em março de 2011, então já se passaram 4 meses que deu a decadência desse pedido de revisão. Então, infelizmente, Elisa, no seu caso, não tem mais a chance de pedir uma revisão de algum valor, algum erro que o INSS possa ter feito na sua aposentadoria. Mas isso não quer dizer que tem algum erro, né? Às vezes o INSS concedeu certinho, não tem erro nenhum, o valor está correto, então fique tranquila, tá? Mas infelizmente não tem mais o que fazer, né? Já se passaram 10 anos, aí 4 meses, então não tem mais como pedir nenhuma revisão. Esse é o problema, né? Lia, a gente realmente, por isso que eu falo, né? É a minha fala de início aqui. A gente não sabe como funcionam as coisas. Daí a gente vai, conforme vai caminhando, a gente vai ouvindo, né? Por exemplo, essa revisão, tá todo mundo falando, puxa, será que eu tenho direito? E acontece isso que ele acabou de narrar. A gente perde o tempo que possa realmente fazer essa revisão, a gente perde o direito de ter o salário de aposentadoria digno e real, porque a gente não vai atrás do especialista, né? De repente a pessoa passasse pelo especialista, não estaria nesse momento realmente tendo que ouvir, né, essa situação que não pode mais, agora você já deu entrada, não tem como, infelizmente, né? Infelizmente, né? Porque, por que a gente fala assim, vá com um especialista, né? Não é porque nós trabalhamos nessa área, é porque nós vemos os erros que muitas vezes acontecem. Então, o que acontece? Se a pessoa ela vai sozinha, o INSS, às vezes, ele vai conceder um benefício, mas não vai conceder um benefício com um valor melhor, né? E daí a pessoa ela vai passar anos com aquela dúvida. Será que o valor do meu benefício está certo?
Será que aquela insalubridade que eu trabalhei naquela empresa, eu recebi, eu poderia ganhar mais e eu não sei, porque a pessoa não tem experiência, né? Como a gente, se a gente vai palpitar em uma outra área que não é a nossa área, a gente não vai saber também dizer com certeza se está certo ou não. Então, a gente sempre orienta, vá com o especialista, peça sua aposentadoria através de um escritório que passe confiança, né? Que lhe passe os cálculos também. Porque é importante saber, eu vou me aposentar, mas eu vou me aposentar com qual valor, Neto? Né? Então, você tem que saber, até sobre o milagre da contribuição única. Eu vou me aposentar por idade, muitas vezes falam assim, mas é só ir lá no INSS, pedir meu benefício, é uma aposentadoria por idade, não tem segredo. Mas não é bem assim, né? Por quê? Muitas vezes você trabalhou de doméstica. Aquele vínculo de doméstica, o INSS não computou na sua aposentadoria. Por quê? Você tinha mais tempo, então ele considerou outro tempo, esqueceu esse de doméstica, que muitas vezes o patrão não recolheu. Então, são várias situações. Daí, esse tempo, ele lhe acrescentaria um valor um pouquinho melhor na sua aposentadoria, mas você não sabe, você foi até o INSS concedeu benefício, ótimo, estou aposentada, era o que eu queria. Então, sempre procure um especialista. No caso do milagre da contribuição única, eu vou me aposentar por idade. Eu vou receber o valor de um salário mínimo, que é o valor de R$ 1.100. Está correto? Pode ser que esteja correto, né? Mas pode ser que a pessoa tenha, né, essa possibilidade de ter essa contribuição do milagre da contribuição única. Como descobrir isso? Eu que eu nunca fui, meu vizinho vai saber, meu colega de trabalho vai saber. Como é que eu descubro se eu tenho direito para aposentar por idade no milagre da aposentadoria? Contribuição única. Como você falou, Neto, as pessoas elas não divulgam essa informação. Né? Você pode pesquisar, assistir outros telejornais e não vai aparecer essa informação do milagre da contribuição única. Então, aqui, a gente está usando esse espaço, aproveitando, né? Porque é uma notícia muito importante para quem vai se aposentar por idade. Né? Ao invés dela aposentar com 1.100, ela pode aposentar com 3.860 no mínimo. Olha isso. Né? Isso pode aumentar mais e mais e mais, porque vai depender do tempo de contribuição que essa pessoa tenha. Então, é no mínimo R$ 3.860. Isso pode aumentar, triplicar e assim por diante. Então, é muito importante, se você vai se aposentar por idade, você que ainda não se aposentou, então consulte, né, agende uma consulta no escritório para que a gente faça esse levantamento. A gente vai passar para você se você se enquadra nesse milagre da contribuição única e se você se enquadrar, nós vamos detalhar para você todo o processo como é feito para que você alcance um valor melhor de benefício. Não que R$ 1.100 não esteja bom, está ótimo. Mas se você tiver a oportunidade de ganhar um pouco mais, melhor ainda, né? Por que não, né? O direito, né? É um direito, né? E ninguém vai falar pra gente. Se a gente for sozinho lá no INSS, ninguém vai avisar, olha, faça isso que você vai ganhar um pouco mais. Espere 6 meses que você vai dobrar o valor do seu benefício. Ninguém vai falar isso pra você. Então, lá no escritório, a gente trabalha em cima da verdade. Nada mais do que a verdade. A gente não criou, não fomos nós que criamos isso, né? Foi uma própria regra que ficou da reforma da Previdência. Então, ficou esse milagre da contribuição única e quem tem a oportunidade tem que aproveitar para triplicar o valor do seu benefício. 2534-1234-99141-1048. Você participa ao vivo conosco aqui. Dúvidas sobre aposentadoria, INSS, você vai conversar com a Lia e com o Leandro ao vivo. Pois não, Maria? Chegando dúvida pelo WhatsApp, também pelo telefone, você pode mandar a sua pergunta por aqui também, viu? A próxima é o áudio, Ana? Não? Então vamos lá, do Fernando, que diz: minha sobrinha tem 15 anos, o pai dela faleceu, ele nunca foi registrado na carteira de trabalho. Ela tem direito a receber alguma pensão, gente? Duas situações aí que o Fernando coloca, né? Uma filha que teve o pai que acabou falecendo, ele nunca teve registro, né? Nunca recolheu, então, o INSS. É isso, né, Leandro? E ela é menor de idade. É isso, perfeito. Ela tem 15 anos, o pai faleceu e ele nunca teve registro em carteira de trabalho. Subentende também, Neto, que ele não pagava o INSS através do carnê. Uhum. Então, veja, infelizmente, o INSS, gente, ele é contributivo. Leandro, explica o que é contributivo.
para ter algum direito a benefícios do INSS, precisa estar contribuindo. Ou, se parou de pagar, precisa ainda estar no chamado período de graça, tá? Porque quando para as contribuições ou rescinde o vínculo de carteira assinada, não perde a cobertura do INSS no dia seguinte. Não, gente. Então, por exemplo, Neto, eu rescindi um contrato de carteira assinada. Trabalhava numa empresa com carteira assinada, rescindi o contrato hoje. Amanhã eu perdi a cobertura do INSS? Não, não. Quem trabalha com carteira assinada fica no mínimo 1 ano coberto pelo INSS, mesmo sem pagar. Se recebeu o seguro-desemprego, aumenta para 2 anos. E se trabalhou de forma ininterrupta por 10 anos, aumentam para 3 anos, né? Olha então, só. Veja que não é no dia seguinte, ao término das contribuições, que perde a cobertura do INSS. Mas o caso da pessoa que faleceu, o pai desse jovem de 15 anos, ele não pagava o INSS. Então, uma vez que ele não contribuía ao INSS, infelizmente a filha, Fernando, não tem direito à pensão. Não tem direito à pensão, porque no caso dele, não tem o chamado período de graça, porque ele não contribuía, ele nunca contribuiu. Sendo assim, Fernando, infelizmente, ela não terá direito à pensão por morte do pai, porque o INSS ele é contributivo. Então, infelizmente, a resposta é não, Fernando. Deixa eu passar para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, você que está acompanhando a Lia e o Leandro aqui, vocês querem marcar uma consulta, que eu lhe aconselho, né? Marca uma consulta, leve sua carteira de trabalho. Na verdade, a gente chama de consulta por quê? Porque nesse encontro que você vai ter tanto com a Lia como com o Leandro, eles vão analisar toda a situação da sua aposentadoria. Neto, para eu me aposentar, acho que falta 5 anos. Será que é isso mesmo? Será que não falta menos? Então, essa é uma dúvida que vai ser tirada ali pela equipe para saber quando o senhor e a senhora vai se aposentar. Neto, eu acho que eu já deveria estar aposentado. Vou me aposentar o ano que vem, ou esse ano? Também é uma dúvida para ser tirada com a equipe. Neto, eu quero saber qual o valor que eu vou me aposentar, o que eu tenho por direito. Eu trabalhei um tempo atrás na área rural, eu trabalhei em outra cidade, eu trabalhei durante um tempo registrado, eu servi o Exército. São muitas situações que têm que ser analisadas justamente pela equipe. Então, para você tirar todas as dúvidas, se falta a papelada, sobre o NOA, né? É o NOA? O LOAS. LOAS. É. Você está recebendo, a firma te passou, não passou. Olha quantas dúvidas você tem que vai ser tirada na hora de se aposentar. Neto, minha aposentadoria, já saiu minha aposentadoria. O rapaz do escritório, lá onde eu trabalho na empresa, falou que eu já posso me aposentar. Convém passar com o Leandro e com a Lia? Sim, justamente por isso. O senhor está trabalhando, a nossa vida é o nosso trabalho. Quando a gente para de trabalhar, é a segunda etapa, que é a aposentadoria. A gente não sabe como faz, como que é. Então, melhor do que só direto no INSS, para tirar informação, marcar um horário, demora, vá primeiro na Defere para ver se está tudo certinho, se a papelada está em ordem, se você não tem direitos. Esses direitos que eu falo é questão financeira, se o seu salário não é maior, tem tudo isso para você tirar de dúvida. Então, ligue amanhã marcando um horário. O telefone da Defere é o 3377 0270 3377 0270. Você liga em um desses 2 telefones, está aqui na tela, para você marcar o seu horário, tá bom? Pois não, Maria, diga lá. O pessoal está agradecendo as respostas, todo mundo assistindo lá, acompanhando, viu? Que legal. Então agora vamos lá para do Márcio, ele diz o seguinte, olha, minha mulher tem 51 anos e 35 anos de carteira assinada. Ela já consegue se aposentar? Vamos lá, Márcio. Sim, ela já deveria estar aposentada, olha aí, né? Vendo só? Tá vendo só? 51 anos de idade, 35 anos de contribuição. A mulher, até a reforma da Previdência, ela se aposentava com 30 anos de tempo de contribuição. Então, se ela está com 35, quer dizer que na reforma ela já tinha o tempo mínimo, né, para se aposentar por tempo de contribuição. Então, Márcio, eu oriento o senhor a marcar uma consulta para que ela vá até o escritório, para que a gente faça a análise da documentação dela, para que a gente passe para ela o valor que ela vai se aposentar, porque às vezes ela tem 35 anos de tempo de contribuição, mas se trabalhar mais uns 6 meses, o valor do benefício dela vai melhorar ainda mais.
Então, todas essas dúvidas a gente tira lá no escritório, porque a gente vai fazer, né, todo um cálculo, né, é um pouquinho demorado, então a gente agenda uma consulta para que a gente faça esse cálculo detalhado para você. Então, a resposta à sua pergunta é sim, ela já está em tempo de se aposentar. Porém, a gente nunca aconselha que vá sozinha, né, Neto? Exato. Porque se ela vai até o INSS sozinha, eu tenho já o tempo mínimo, tenho 35 anos de tempo de contribuição, vou pedir minha aposentadoria, mas será que o valor que ela vai se aposentar vai estar correto? Pode ter alguma situação aí no meio do caminho que aumente o valor dela. Muitas vezes tem, né? Muitas vezes o patrão não pagou e a culpa não é dela, não é nossa função fiscalizar. Claro, né, se está sendo pago ou não. Né? A nossa função Mas o direito não oprime o direito dela ter. Sim. Tem que exercer o direito. Se o registro está na carteira, se não há indícios de fraude, se está tudo certinho, então ela realmente trabalhou naquele emprego, né? Se o patrão não pagou, aí é uma situação do patrão que teria que ter acertado. Mas a gente vai fazer valer esse vínculo dela. Então, às vezes, a pessoa chega lá no escritório, eu tenho 30, 35 anos de tempo de contribuição. A hora que a gente vai fazer o levantamento, aqueles vínculos eles não constam no INSS. Então, é muito importante estar fazendo essa consulta para que a gente faça toda essa análise e esse detalhamento. Muito bom, muito bom. Gente, quero agradecer a participação de vocês. Chegamos no finalzinho do programa. Vamos encerrar o programa todos juntos aqui. O telefone, então, mais uma vez, da Deferi é o 3377-0270, 3377-0280. As pessoas que mandaram perguntas, terça-feira que vem, Eli e Leandro aqui ao vivo conosco. Obrigado pela presença, viu? Imagina, nós que agradecemos. Obrigado a todos. Valeu, obrigado.